A Cinescópio TV apresenta mais uma sessão de bom humor e gargalhadas com os Três Patetas. O trio mais biruta da tela vem hoje com a história Essa é Sua Vida, dublado nos estúdios da Cinescópio TV, São Paulo. Olá pessoal, eu sou o Davi Pirainho e bem-vindos a mais uma edição de Cinescópio TV. Hoje falaremos sobre o trio mais biruta da tela, os Três Patetas. Faremos um resumo da sua carreira e de seus principais filmes. Para início de conversa, os Três Patetas não eram só três, e sim 6 patetas. O problema, na verdade, era o terceiro pateta, que sempre se alternava. Bem, o Moe era o chefe, depois vinha Larry, o porco-espinho, e o terceiro pateta, que era um problema. O primeiro foi o seu irmão de Moe, Champ Howard. Depois que Champ saiu, entrou Curly Howard, que era o pateta mais engraçado. Quando Curly morreu em 1946, Champ voltou novamente. E em 1953 Champ morreu e foi substituído pelo ator Joe Besser, que ficou até 1958. A partir dos anos 60, eles fizeram uma série de longa-metragens para o cinema e o sexto pateta entrou, que era o Joe DeRita. Mas vamos começar desde o início. O começo foi nos anos 20, ou seja, em 1920, Moe e Larry faziam espetáculos de vaudeville e convidaram o irmão Champ Howard para participar, formando um trio. Nessa época, eles se apresentavam em teatros baratos e faziam sketches cômicos. Foi então que o trio despertou a atenção de um outro ator chamado Ted Healy, que fez um convite para os três e para participar de um grupo chamado Ted Healy e seus Patetas. Ted Healy seria o chefe e Moe, Larry e Champ seriam os patetas assistentes. Champ era muito medroso na época e acabou saindo. Bem, Moe então convidou seu irmão, Jerome, que mais tarde se tornou Jerry Howard ou Curly Howard, para fazer o terceiro pateta. Então eles participaram de uma série de curtas produzidos pela MGM que duraram até 1932. Os Três Patetas, na verdade, faziam muito mais sucesso que o Ted Healy, e isso acabou despertando a atenção da Columbia Pictures, que ofereceu um contrato para fazerem curtas, que acabou deixando o Ted Healy com raiva, e houve uma briga entre eles. Os Três Patetas assinaram o contrato e produziram curtas que foram de 1934 a 1958. Os curtas eram apresentados antes dos filmes principais nos cinemas e faziam muito sucesso. Grande parte do sucesso desses curtas se deve ao departamento de som da Columbia Pictures, que inventava sons característicos toda vez que eles batiam um no outro, davam uma martelada, ou seja, um som bem característico. Get out of my way. Put that chisel up, kid. Oh! Oh! I don't know what to do. Oh! Hey! Oh! Houve problemas durante essa primeira fase na Columbia Pictures. O irmão deles, o Curly Howard, que era o pateta mais engraçado, sofreu um derrame e teve que abandonar as filmagens em 1946. Então, Champ Howard foi chamado de volta e trabalhou com eles até 1955, ano que Champ faleceu. Curly Howard morreu em 1947 e a trupe seguiu até 1958 com Joe Besser, que seria o pateta mais efeminado, aquele que está sempre falando assim, não tão forte, né? Em 1958, a Columbia Pictures resolveu encerrar seu departamento de curtas e cancelou o contrato dos Três Patetas. Os três desempregados não sabiam o que fazer. Foi quando a Columbia Pictures resolveu negociar a exibição de seus curtas na televisão, em rede nacional, o que motivou a volta da carreira dos três, dessa vez fazendo longa-metragens no cinema. E, então, de 1959 a 1965, os Três Patetas fizeram 6 longa-metragens para o cinema, que foram um grande sucesso. E acabou motivando a televisão a produzir uma série de desenhos animados com eles. Então, de 1966 a 1969, foram produzidos mais de 178 desenhos animados com os Três Patetas.
já com o sexto e último pateta, Joe DeRita, e nessa fase os desenhos animados apresentavam filmes, né? Sempre tinha um filminho antes, né? Um sketchzinho antes do desenho, e no final também. Vocês conhecem efeitos digitais em 3D, só que o 3D não é uma novidade, ele existe desde os anos 50, só que nessa época ele era muito tosco, né? Basicamente as cenas em 3D eram objetos, coisas que eram jogadas na tela que davam a impressão que iam cair em cima do seu colo. Bem, nessa época, então, em 1952, a Columbia Pictures produziu 2 curtas Os Três Patetas em 3D. A carreira deles, na verdade, acabou em 1970, quando Larry Fine sofreu um derrame e a trupe não pôde mais continuar. Larry morreu em 75, Moe Howard morreu em 75 também, e Joe DeRita morreu em 1993. De lá para cá, fez uma tentativa de trazer para a televisão uma biografia dos Três Patetas, quando a HBO produziu o filme The Three Stooges, né, Os Três Patetas, contando a história deles, cobrindo esse pedaço aí desde o início até a venda dos curtas para a televisão. E mais recentemente, os irmãos Farrelly fizeram uma versão cinematográfica com 3 novos patetas, que são realmente muito parecidos com os patetas originais. E diferente, né, da biografia deles, na verdade eram 3 histórias independentes, estreladas por esses 3 novos patetas. O filme fez relativo sucesso, mas não foi o suficiente para reativar aí a Studio Mania. Vamos ver algumas curiosidades sobre os 3 patetas. Bem, como eu já disse para vocês, Moe, Champ e Curly eram irmãos de sangue. O verdadeiro nome deles era Horowitz, lituanos. E Moe se chamava Moses, o Curly se chamava Jerome e Champ se chamava Samuel. A avó de Champ não conseguia pronunciar o nome Samuel, e toda vez que falava Samuel saía Champ, então acabou ficando como Champ. Uma outra coisa que gostaríamos de desmistificar é que, na verdade, os 3 patetas eles não batiam, embora haja uma controvérsia aí, né, em todos esses anos a respeito da violência, né, dos 3 patetas. Na verdade, eles não batiam entre eles. O famoso golpe, né, de olho, na verdade era feito aqui na testa, e graças ao departamento de som da Columbia Pictures vocês não percebem, né, essas diferenças. E toda vez que um deles batia, sempre tinha um som característico. Tanto que o 5º pateta, John Besser, que era meio efeminado, assinou um contrato dizendo que eles não poderiam encostar a mão nele. Então, exatamente por isso que ele acabou durando muito pouco tempo. O Moe foi o único da trupe que guardou algum dinheiro. Os outros eram esbanjadores e acabaram ficando pobres e na miséria. Na época de Ted Healy, havia um 4º pateta, que na verdade era uma mulher chamada Bonnie. E ela era também muito engraçada, e conforme vocês podem ver nesse vídeo que nós estamos apresentando aí, ela seria a 4ª pateta, mas quando a Columbia Pictures assinou o contrato, eles só quiseram, na verdade, o trio. Ao todo foram produzidos 196 curtas com os 3 patetas nessa época da Columbia Pictures. Apenas 156 desses curtas passaram no Brasil. Eles foram dublados na antiga AIC São Paulo, né? E realmente a dublagem dessa época é maravilhosa, tão boa quanto a original americana. Exatamente meio a meio. Eu vou me alistar. São 2. São 3. É melhor ir depressa, o exército vem aí. Pequenas terão que esperar o casamento até depois da guerra, né? Quanto tempo levará para vocês vencerem? Coisa de 1 semana, sabe? Leva tempo ganhar uma guerra. Uma outra curiosidade sobre os 3 patetas Curly Howard, o Curly, era realmente o pateta mais engraçado. Você se lembra daquelas cenas que ele sempre fazia esses gestos com a mão, ou quando ele ficava rodando no chão, deitado? Sim, eram muito engraçados, mas Curly sofreu de uma doença antes do derrame, né, que veio a vitimá-lo em 1946. Ele sofreu de uma doença que ele esquecia as falas, né? Ele esquecia, a memória dele falhava, então ele fazia toda aquela palhaçada, ele fazia todos aqueles gestos até que a memória voltasse. Então os produtores achavam aquilo engraçado, mas não era tão engraçado assim, né? Porque ele realmente sofria muito com aquilo, e o acesso, o acúmulo de trabalho, etc., levou
a ter um derrame em 1946, vitimando assim Curly Howard. Bem pessoal, depois dessa edição de pastelão, vai algumas dicas aqui para quem é um verdadeiro estúdio maníaco. Aqui tem um box, nós já comentamos aqui no Cinescope TV, os Três Patetas in a Box, ou seja, são todos os curtas da Columbia Pictures, embalados nessa caixa preta. Tem vários extras, inclusive com curtas solo de vários dos Patetas. Imperdível pessoal, mas infelizmente só está para vender lá nos Estados Unidos. Existem alguns DVDs que foram lançados aqui com o selo da Sony Pictures, que tem a dublagem original dos Três Patetas, que ainda estão em catálogo, que vale a pena vocês comprarem, ou se não, se vocês quiserem também alugar, há várias locadoras que mantêm esse material para locação. Os desenhos dos Três Patetas, algumas empresas lançaram aqui com dublagem, então vale a pena vocês conhecerem também. E o filme Os Três Patetas, dos irmãos Farrelly, foi lançado aqui pela Fox, está disponível em vídeo no Brasil. Bem, espero que vocês tenham gostado dessa edição e não se esqueçam, dê um like, favorite e se inscrevam no canal. Eu sou o Davi Piraíno e essa foi mais uma edição de Cinescope TV. Muito obrigado e até lá. De 1934 a 1958. Os curtas eram apresentados antes dos filmes principais nos cinemas e faziam muito sucesso. Grande parte do sucesso desses curtas se deve ao departamento de som da Columbia Pictures, que inventava sons característicos toda vez que eles batiam um no outro, davam uma martelada, ou seja, um som bem característico. Get out of my way. Put that chisel up, kid. I don't know what to do. Hey! O sexto pateta entrou, que era o Joe de Rita. Mas vamos começar desde o início. O começo foi nos anos 20, ou seja, em 1920. Moe e Larry faziam espetáculos de vaudeville e convidaram o irmão Champ Howard para participar, formando um trio. Nessa época, eles se apresentavam em teatros baratos e faziam sketches cômicos. Foi então que o trio despertou a atenção de um outro ator chamado Ted Healy, que fez um convite para os três e para participar de um grupo chamado Ted Healy e seus Patetas. Ted Healy seria o chefe e Moe, Larry e Champ seriam os Patetas assistentes, que sempre se alternavam. Bem, o Moe era o chefe, depois vinha Larry, o porco-espinho, e o terceiro Pateta, que era um problema. O primeiro foi o irmão de Moe, Champ Howard. Depois que Champ saiu, entrou Curly Howard, que era o Pateta mais engraçado. Quando Curly morreu em 1946, Champ voltou novamente e em 1953 Champ morreu e foi substituído pelo ator Joe Besser, que ficou até 1958. A partir dos anos 60, eles fizeram uma série de longa-metragens para o cinema e o Champ era muito medroso na época e acabou saindo. Bem, Moe então convidou seu irmão, Jerome, que mais tarde se tornou Jerry Howard ou Curly Howard, para fazer o terceiro Pateta. Então eles participaram de uma série de curtas produzidos pela MGM que duraram até 1932. Os Três Patetas, na verdade, faziam muito mais sucesso que o Ted Healy, e isso acabou despertando a atenção da Columbia Pictures, que ofereceu um contrato para fazerem curtas, que acabou deixando o Ted Healy com raiva, e houve uma briga entre eles. Os Três Patetas assinaram o contrato e produziram curtas que foram de 19... A Cinescope TV apresenta mais uma sessão de bom humor e gargalhadas com os Três Patetas. O trio mais biruta da tela vem hoje com a história Essa é Sua Vida, dublado nos estúdios da Cinescope TV, São Paulo. Olá pessoal, eu sou o Davi Piraíno e bem-vindos a mais uma edição de Cinescope TV. Hoje falaremos sobre o trio mais biruta da tela, os Três Patetas. Faremos um resumo da sua carreira e de seus principais filmes. Para início de conversa, os Três Patetas não eram só três.
e sim 6 patetas. O problema, na verdade, era o terceiro pateta.